Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, o PRF admitiu o uso de gás, mas dizem BO que morte em viatura foi por mal súbito. Agentes em Sergipe declaram que morte de homem colocado em veículo foi desvinculada de abordagem. IML aponta asfixia. E agora o Estadão, falta de diesel no segundo semestre preocupa importadores, caminhoneiros e revenda. Guerra na Ucrânia, consumo impulsionado por questões sazonais e a retomada da economia com o fim do isolamento social são fatores que pesam no planejamento. E no valor econômico, o Fiocruz alerta para aumento de síndrome respiratória grave associada à alta de Covid. A instituição detalhou que cerca de 48% das ocorrências registradas nas últimas 4 semanas são em função da Covid. E por fim, o Globo, planos de saúde individuais serão reajustados em 15,5%. Aumento é o maior de todos os tempos. Limite de reajuste divulgado nesta quinta-feira pela ANS vale para cerca de 20% dos 49,35 milhões de usuários da saúde suplementar. E olha só, já passou pela Câmara o projeto de lei que define um teto de 17% para o ICMS. O limite é a alíquota de bens e serviços relativos aos combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo. O texto base, que estabelece um teto de 17% no ICMS, foi aprovado pela grande maioria dos deputados federais. O placar foi elástico, de 403 votos a favor e apenas 10 contra, com 2 abstenções. O projeto de lei estabelece que são considerados essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. E dessa forma não podem ser aplicadas alíquotas iguais às de produtos listados como supérfluos. Mas a medida preocupou governadores e prefeitos, que estimaram que essa limitação pode levar a uma perda de quase 70 bilhões de reais na arrecadação. E para conseguir o apoio dos parlamentares, foi negociada uma compensação por eventuais prejuízos. Se a perda nos recolhimentos de 2022 ultrapassar 5% do montante que foi arrecadado em 2021, por conta dessa redução na alíquota do ICMS, o governo federal vai arcar com um excedente, descontando o valor das dívidas do Estado com a União. A aprovação faz parte de um esforço do governo para reduzir o preço da energia elétrica e dos combustíveis que tem impactado na inflação e atingido o valor dos serviços em todo o país, ou seja, aliviar a conta para o consumidor final. O texto segue agora para aprovação do Senado. A arrecadação de impostos federais somou mais de 185 milhões de reais em abril. Esse resultado é o melhor para o mês em mais de 2 décadas. As informações foram divulgadas pela Receita Federal nesta quinta-feira. Em abril, o volume total de impostos e contribuições federais arrecadado no Brasil passou de 195 milhões de reais. O resultado corresponde a um aumento de 10,94% na comparação com abril de 2021. Também é o melhor resultado desde o ano 2000. Esse é o 4º recorde mensal consecutivo. No período acumulado de janeiro a abril de 2022, a arrecadação alcançou o valor de 743 milhões e 217 mil reais, que também é a maior dos últimos 22 anos para o período. De acordo com o Fisco, a alta pode ser explicada principalmente pelo crescimento dos recolhimentos, entre eles o RPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Os dois totalizaram uma arrecadação de 48 milhões e 104 mil reais em abril.
E nos destaques internacionais, o Fórum Econômico Mundial de Davos terminou hoje com advertências sobre economia, a guerra e a fome, que projetam um panorama sombrio para o mundo nos próximos meses. A invasão da Ucrânia foi um tema importante durante as discussões, mas não somente. A inflação está em alta, os bancos centrais têm endurecido a postura, a dívida pública cresce e a China está desacelerando. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou que o horizonte escureceu para a economia global, mas não há uma recessão à vista nos países ricos. A fome também pode ter um papel importante. De acordo com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, as condições atuais são piores do que as de 2007 e 2008, quando ocorreram as revoltas alimentares. A situação se deve em parte à guerra na Ucrânia e ao bloqueio das exportações de grãos. Apesar disso, o conflito no leste europeu não deve ser usado como desculpa para relaxar os esforços na transição energética, de acordo com o enviado climático dos Estados Unidos. Com o temor pela oferta de hidrocarbonetos russos e o aumento dos preços, existe o risco de que, no curto prazo, alguns países acabem queimando mais carvão. E olha só, em uma votação rara, a Organização Mundial da Saúde condenou a invasão russa à Ucrânia. Ministros da Saúde e diplomatas de vários países estão reunidos em Genebra esta semana para a primeira Assembleia Geral Presencial da OMS em 3 anos. A resolução que condena a Rússia, que levaram a Ucrânia à situação de emergência de saúde, recebeu 88 votos a favor e 12 contra. 53 países se abstiveram, entre eles o Brasil. E o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão não apresenta avanços nos direitos das mulheres por parte do grupo islâmico. Nesta quinta-feira, em Cabul, o relator especial da ONU para os Direitos Humanos falou sobre as restrições impostas pelos talibãs às mulheres afegãs. Measures such as the suspension Medidas como a suspensão do ensino médio para meninas, barreiras no mercado de trabalho, nenhuma oportunidade de participar da vida política e pública, limites à liberdade de deslocamento, associação e expressão, diretrizes para casais, a aplicação de uma forma estrita do hijab e fortes conselhos para ficar em casa. Retratam um padrão de segregação absoluta de gênero e visam tornar as mulheres invisíveis na sociedade. Desde que retornaram ao poder em agosto, os talibãs impuseram uma série de restrições. Grande parte busca submeter as mulheres à sua visão fundamentalista do Islã. No início de maio, o líder supremo do Talibã emitiu uma ordem para que as mulheres se cobrissem totalmente em público, incluindo o rosto, de preferência com uma burca. A comunidade internacional fez do respeito pelos direitos humanos, especialmente das mulheres, um pré-requisito nas negociações de ajuda e reconhecimento do governo islâmico. As novas restrições confirmam a radicalização do Talibã, que inicialmente tentou mostrar uma face mais moderada do que durante o governo anterior, entre 1996 e 2001. Os fãs de Diego Maradona têm o primeiro avião que homenageia o craque com imagens e recordações em uma espécie de exposição itinerante sobre o ídolo argentino. O objetivo é que a aeronave chegue até a Copa do Mundo Qatar 2022. Foi apresentado no aeroporto de Morón, em Buenos Aires, em um ato que contou com a presença das filhas do jogador e ex-jogadores da seleção argentina, campeã da Copa do Mundo de 1986 no México. Suponho que vai ser espetacular. Quero dizer, quero muito. Eu sei que o avião vai passar primeiro pela Argentina e depois irá para o Qatar. É isso que sabemos. Obviamente não é um avião qualquer para nós, e muito menos para os fãs. E também nos parece que é uma experiência que pode ser muito boa. O avião de Maradona, de 10 lugares, é decorado com as cores da bandeira argentina e traz nas laterais a imagem de Diego beijando a taça da Copa do Mundo. O interior da aeronave é totalmente decorado com itens ligados a Maradona e equipado com um sistema que permite interagir com a voz e a imagem do jogador que morreu em 2020.
Não apenas fez as pessoas que não estavam em campo felizes, mas a nós também. Éramos companheiros de equipe e gostávamos muito dele. Essa Copa está em todas as nossas conversas. A iniciativa pertence à empresa Give and Get, cujo diretor executivo explicou que numa primeira fase o avião só fará voos privados dentro da Argentina. Mas o plano é levá-lo a todos os lugares que foram emblemáticos na vida de Maradona, como México, Nápoles e Dubai. Segundo a empresa, o avião voará para o Catar para a Copa do Mundo e depois será leiloado para apoiar uma ONG. Muito bacana. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, às 18h30, ao lado de Maria Alice Dias, com outras informações. Obrigada pela companhia.